O Paulo Dutra perguntou: gostaria de saber sobre a diferença sobre os procedimentos de cirurgia, quando é realizado na parte da frente e a parte de trás do quadril. Paulo, olha só, isso aqui é excelente, é uma dúvida que muitos pacientes têm. Como que eu explico isso para você? Imagina que você tá numa... Edu, vamos pro quadro negro aqui? Que agora eu acho que eu vou conseguir explicar isso aqui melhor para vocês dessa maneira aqui, ó. Vamos pegar aqui, você tá aqui no ponto A, tá? E você quer chegar aqui no ponto B, certo? E aí você tem um caminho que é esse, você tem um caminho que é esse, e você tem um terceiro caminho que é esse. Nos 3 caminhos, você saiu de A e chegou até B. Concorda comigo? Só que cada um você pegou um caminho diferente. Quando a gente vai fazer uma cirurgia de prótese de quadril, o procedimento cirúrgico, ele consiste em a gente cortar a cabeça do fêmur, tá? Vamos supor, aqui tem a cabeça do fêmur, a gente vem aqui e corta ela, eu tiro essa cabeça e aí eu coloco no lugar dessa cabeça aqui uma prótese de quadril que ela vem até aqui embaixo e tem uma cabeça artificial aqui em cima, tá? Só que eu consigo fazer isso cortando a musculatura que fica perto do bumbum, que a gente chama de músculo piriforme, músculo quadrado femoral, que a gente chama de prótese por via posterolateral. Eu consigo colocar essa prótese fazendo um corte bem em cima desse ossinho do culote da gente, tá? E cortar o glúteo médio, que a gente chama de via lateral ou via de Hardinge, tá? E aí eu caio dentro da sua articulação e faço a prótese. Ou eu posso cortar na parte da frente, perto da virilha. Aí eu não corto nenhum tendão e nenhum músculo, eu só afasto os músculos e caio direto na sua articulação. O procedimento cirúrgico foi o mesmo. Eu tirei a cabeça do fêmur e coloquei uma cabeça artificial, que é a prótese de quadril. Agora, o caminho que eu usei para chegar até lá foi diferente. Cada prótese tem suas vantagens, cada caminho tem suas vantagens e desvantagens. Quando você vai fazer o posterior, a vantagem dele é que se você tiver uma placa por uma cirurgia antiga, se você já tiver um parafuso, se você tiver uma deformidade muito grosseira com uma destruição muito grande, talvez seja mais fácil de você conduzir a cirurgia por ali. Só que tem um ponto ruim também, que é, para fazer essa cirurgia eu preciso cortar 2 músculos importantes que ficam nessa região e eu diminuo um pouco da estabilidade no final. Quando a gente vai fazer a via lateral, eu tenho uma facilidade que é, o paciente fica deitado de barriga para cima, eu consigo fazer um corte, consigo ter uma boa exposição da articulação, só que o que é ruim é que eu vou ter que cortar o glúteo médio, que é o músculo mais importante de toda a articulação do quadril. E se eu corto esse músculo, esse tendão, você provavelmente deve ter o risco de mancar no pós-operatório, ter dificuldade para caminhar, embora alguns médicos tenham uma habilidade muito grande para poder fazer a cirurgia nessa região e não ter esse tipo de complicação. E quando a gente vai fazer pela frente, nós temos muitas vantagens e temos algumas desvantagens também. Quais seriam as desvantagens? Primeiro, eu não consigo tirar uma placa que está na parte de trás do acetábulo. Eu tenho um pouco de dificuldade em fazer a cirurgia quando você tem uma deformidade muito grande e pacientes muito fortes, por exemplo, halterofilistas, bodybuilders. A gente tem uma dificuldade por conta do tamanho da força da musculatura. Só que ela tem muitas vantagens. Primeira de todas, é a única que você não corta nenhum tendão e nenhum músculo. Então você não tem lesão de estruturas importantes quando você faz essa cirurgia. Segunda, você tem uma excelente visualização do acetábulo e quando você está deitado de barriga para cima, a gente consegue posicionar na melhor posição possível. Terceira, você tem muita estabilidade, porque como não corta nenhum tendão e nenhum músculo, você não tem risco dessa prótese soltar, o risco é muito menor dessa prótese deslocar, tá?
E o quarto, você tem muito menos invasão. A gente chama de cirurgia minimamente invasiva quando a gente faz pela frente. Então, hoje em dia é a minha escolha principal. A grande maioria dos pacientes que eu opero por essa via. E se a sua dúvida era essa, tá respondido aqui. Nós temos 3 vias principais, tem várias vias, mas 3 principais. E a que eu mais uso é a via anterior minimamente invasiva. Tá bom?